Bom dia, vamos apresentar o nosso projeto de atividade de ensino de informática. O nosso projeto é o ACELAB, que é o acelo laboratorial do meu grupo é formado por mim, Maria Clara, Nicole e Augusto. Esse é o nosso sumário, onde a gente vai apresentar o sistema, requisitos funcionais e não funcionais em regras relatórios, modelo de caso de uso, diagrama de classes, diagrama de sequências, sistema funcionando e hospedagem. O ACELAB foi pensado devido à má organização ou à falta de organização nos laboratórios de eletricidade eletrônica aqui no nosso campus, que é o IETT de Nova Cruz. Então, com o pensamento de organizar e gerenciar os insumos e equipamentos, foi pensado na criação do nosso sistema, onde ele organiza e atualiza de forma precisa todos os insumos e informações. Além disso, ele também proporciona a criação de avisos e também o cadastro de projetos de pesquisa e extensão que utilizam os insumos ou equipamentos do laboratório de eletricidade. O acervo permite acesso, como eu falei, a gerenciamento dos projetos, dos avisos e também dos materiais, que são os equipamentos e os insumos. Ele contém 3 usuários que podem se cadastrar lá, que são usuários comuns, os bolsistas e os administradores. O cadastro é realizado por meio do SWAP, onde você precisa ser matriculado regularmente no SWAP. Então, ele faz uma verificação no SWAP, então cadastra automaticamente. Depois que você colocar sua matrícula e sua senha. A tela inicial exibirá os materiais em estoque, com informações sobre quantidade disponível, estado de conservação e uso de projetos, além de áreas limitadas, atos autores de serviços e projetos. A administrativa permitirá que bolsistas e administradores gerenciem os materiais e consultem dados detalhados, enquanto o administrador terá acesso exclusivo para cadastrar os projetos e gerenciar os bolsistas. E agora a gente vai falar dos requisitos funcionais. Bom, a gente baseou nesses requisitos funcionais com a entrevista que a gente fez com os responsáveis do laboratório de eletrônica e eletricidade, que é o professor Carlos Santos. E a gente fez os requisitos. Ali a gente tem o identificador, o nome, a descrição, prioridade e a dependência. Bom, a gente tem ali consultar insumos, consultar equipamentos, gerenciar insumos, gerenciar equipamentos, consultar projeto, gerenciar projetos, consultar avisos, gerenciar avisos, consultar usuários e gerenciar bolsistas. E, ademais, a gente irá descrever mais no modelo de caso de uso. Bom, esse aqui é o nosso modelo de caso de uso. Como podem ver, a gente tem aqui os atores, que é o público, o bolsista e o administrador. Bom, o público ele pode consultar os insumos, consultar equipamentos, consultar projetos e consultar avisos. E aqui é o bolsista, então tudo o que o público faz, o bolsista vai fazer. Aqui o bolsista ele vai gerenciar insumos e gerenciar equipamentos. E como eu disse antes, o administrador ele pode fazer tudo que o bolsista faz e tudo que o público faz. Ele vai gerenciar avisos, gerenciar projetos, consultar usuários e gerenciar bolsistas. Então, vamos falar agora dos requisitos não funcionais e das regras de negócio. Das regras de negócio, a gente tem 4 e elas são identificadas por identificador, descrição, prioridade e dependência. A primeira é que somente os usuários cadastrados regularmente no SWAP e com um vínculo ativo no IETT de Nova Cruz que podem acessar o sistema. A segunda é que somente os administradores e os bolsistas devem poder gerenciar os materiais. A terceira, deve-se manter o registro do último editor de cada material. E a quarta, somente o administrador pode gerenciar os avisos. Agora, os requisitos não funcionais, a gente tem 2. E eles são identificados por identificador, descrição, categoria, escopo, prioridade e dependência. O primeiro é que o sistema deve ter um layout responsivo para diferentes tipos de dispositivos, como o desktop e o mobile. E ele tem a categoria de usabilidade e os pontos de interface. O segundo é que o sistema deve permitir que os usuários façam login através do SWAP, como está na regra de negócio aqui. Então, ele tem a categoria de autenticação. Bom, esse aqui é o nosso diagrama de classe. Ele está em inglês, porque no código a gente
escolheu esse idioma. A gente tem aqui uma multitabela, que seria entre usuários, equipamentos, consumidores, onde a relação é de 1 para muitos, por causa do último editor, que seria um editor, e muitos, porque teria lá no cadastro, né? Muitos consumíveis e muitos equipamentos, podem ser adicionados, deletados ou atualizados. E aqui em Project, a gente tem também uma multitabela, onde a relação é de muitos para muitos. Por quê? Porque o projeto, a gente pode cadastrar muitos projetos, e nesses projetos a gente pode cadastrar o que é utilizado nesses projetos, que seria os consumíveis e os equipamentos. Pode ter muitos consumíveis e equipamentos. E a gente tem notices, que é o aviso, que seria o usuário administrador, ele iria postar e iria apenas visualizar, por isso não há necessidade de uma multitabela. Aqui a gente vai apresentar com esse diagrama de sequência a ação de atualizar os dados do insumo. Primeiramente, o usuário ele consulta o insumo através do ID. Por sua vez, o controlador ele vai pegar esse ID e ele vai consultar através do módulo de insumos. Esse módulo de insumos vai retornar os dados desse insumo, que por sua vez vão ser retornados para o usuário, pelo controlador. Com os dados, o usuário pode atualizar o insumo, fornecendo novos dados para o controlador, que por sua vez vai utilizar do módulo insumos para poder cadastrar no banco e retornar um status de confirmação, ok? E o controlador vai direcionar com uma confirmação para o usuário. E agora eu vou apresentar o sistema. Você pode ler esse QR Code para acessar ou clicar nesse link que a gente deixou aqui no slide. Bem, continuando a apresentação, a gente vai fazer gravado essa parte na tela, porque filmar a apresentação do slide fica com uma qualidade inferior. Aqui a gente seguiu o link apresentado no slide. Essa é a tela inicial do ACLab. Ao colocar a matrícula e a senha, login do swap, né, e clicar em acessar, ele vai fazer o acesso no swap, puxar os dados para que a pessoa possa logar no sistema. Ele abre na parte de equipamentos. Esses são os equipamentos cadastrados pelo CIDR. Então são dados gerados automaticamente. Esses são os insumos gerados da mesma forma. Também tem os projetos, que tem os projetos em andamento e os projetos concluídos. Todas essas guias elas têm a listagem e a visualização de forma maior. Os avisos, que são mostrados apenas os que tiverem entre a data de início e a data de fim. A página de sessão, onde são exibidas informações do usuário logado, por exemplo, matrícula aqui, o nome. Para usuários que tiverem um currículo Lattes cadastrado, ele também vem para cá por questões de projetos, já que a maioria dos projetos eles são cadastráveis, né, no currículo. E enfim, a parte de finalizar a sessão por aqui. E como a minha matrícula está no sistema configurado como administrador, para mim aparece essa aba do painel, que não apareceria para um usuário comum. Essa aba painel é onde tem o dashboard do sistema, onde pode ser gerenciado tudo que for acessível pelo site. Então, por exemplo, aqui a tela de equipamentos, que pode ser visualizado eles, inclusive de uma forma maior, e onde pode editar também, adicionar as imagens, enfim, fazer toda essa questão do gerenciamento. Pode ser feita a filtragem por quem foi o editor e cadastrar novos por aqui, da mesma forma com insumos, da mesma forma que acontece. Os projetos, tanto os projetos ativos como os projetos finalizados, que ao acessar ele você pode ver quais são os insumos que foram usados nele, ou os equipamentos que foram usados nele, e cadastrar novos,
de acordo com a quantidade. Por exemplo, aqui acabei de cadastrar que eu usei esse insumo aqui, 6 unidades dele nesse projeto. E os avisos que podem ser cadastrados como rascunhos ou postados de fato, as datas de início, as datas de fim, que podem ser editados por aqui e postados de fato ou deletados, onde a data ela pode ser imediata, inclusive se essa caixinha tiver marcada, o aviso ele aparece a partir do momento em que ele é postado. Se essa marquinha aqui de data de fim for indefinida, ele não desaparece com o passar do tempo, só quando ele for deletado ou essa data for alterada. E os usuários, que mostra os dados do usuário administrador, os bolsistas cadastrados e os usuários comuns, que foram os que logaram no sistema. Esses dados aqui também são fictícios, a maioria, gerado pelos seeders e factories. Aqui, por exemplo, eu poderia marcar algum usuário, um aluno como bolsista. Eu tenho aqui as informações dele, elas são copiáveis para facilitar no cadastro de projetos e essas coisas. O Lattes, caso eu tivesse cadastrado, também seria copiável, assim, com esse botão ele copia o dado. E eu poderia tornar esse aluno um bolsista. Aparece uma caixinha de confirmação perguntando se eu realmente desejo fazer isso. Quando ele é cadastrado como bolsista, aparece aqui o acesso dele bolsista e ele está na lista de bolsistas agora. Esse aluno cadastrado como bolsista, ele tem acesso ao dashboard apenas a parte de equipamentos e de insumos. Ele pode gerenciar os equipamentos e os insumos e fica marcado que ele foi o último editor nos equipamentos e insumos que ele modificar. E é basicamente isso. Apenas o administrador tem acesso aos projetos, avisos e usuários. E é isso.